E aí, pessoal, vamos falar do dimensionamento do filtro anaeróbio. E aqui já adianto, estou regravando esse vídeo, então é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Por quê? Porque antes a gente estava considerando uma informação, que eu vou falar mais para frente, mas a gente poderia estar aí trabalhando com uma margem até mais folgada, né? Por conta de uma interpretação de norma sobre leito filtrante. E quem que me atentou sobre isso foi um dos meus seguidores, o Alexandre, que falou assim: ó, Pedro, o leito filtrante não é só a camada de brita, mas também é considerado o fundo falso. E antes eu estava considerando apenas a camada de brita, sempre considerei apenas a camada de brita, só que isso dava uma volumetria maior do que o necessário. Quer dizer que eu poderia ter um filtro menor do que eu estava especificando, tá bom? Então a gente vai refazer aqui esse dimensionamento junto, agora considerando o leito filtrante como tudo, tá? Então a gente vai dar uma olhada aqui e a primeira coisa que a gente precisa entender, então, é essa questão do leito filtrante. Né? Então, se você não está familiarizado com essas camadas, volta no vídeo anterior, onde a gente fala sobre as camadas do filtro anaeróbio e a função de cada uma delas. Então, aqui a gente tem esse fundo vazio, né? Vazio não, porque ele vai estar aqui recebendo efluente, né? O efluente de forma ascendente sobe e vai para a canaleta de captação, e aqui fundo falso e leito de brita, vou chamar de leito de brita. Tá? Então, antes eu estava considerando leito filtrante apenas esse aqui, ó, só a parte da brita. Né? Mas se a gente pegar aqui, ó, o Hzinho, que é daqui até aqui, a norma está chamando da altura total do leito. Então, a norma considera essa parte aqui, apesar de não ter um filtro nela, também como leito filtrante, beleza? Então, a gente vai refazer o dimensionamento, considerando também como leito filtrante essa parte aqui, para atender o cálculo aí da norma. Então, qual que é esse cálculo? É 1,6 vezes N vezes C vezes T. O que é N? Número de pessoas. C, contribuição unitária, e T, período de detenção. Como que eu chego nessas informações aqui? A gente fez isso na aula de dimensionamento da fossa. É as mesmas informações. Então, você volta lá que a gente consulta tabelas e define todos esses valores aqui, tá? Então, a gente puxou essa informação de cá, volta para o vídeo anterior, onde a gente fala do dimensionamento da fossa, se você não está entendendo o que é isso daqui. Agora, se já está claro, aí você vai. Daí a fórmula 1,6 vezes número de pessoas, vezes a contribuição unitária, vezes período de detenção, 1.248 litros, né? Em metros cúbicos, 1,248. Aqui a gente tem uma observação importante, ó, nota. O volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 litros. Então, por exemplo, se fosse 4 pessoas, ia dar 832. Poderia adotar 832? Não, a gente teria que adotar um mínimo de 1.000. Beleza? Então, aqui deu um acima, a gente está acima do mínimo. Tá? A altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20. Então, não pode passar de 1,20. Beleza? Então, aqui ó, eles estão considerando 60, altura 1,20. É o limite. Pode ser menor? Pode. Mas maior não pode. Tá? Dessa altura. O que quer dizer? Ah, Pedro, se eu no meu volume não está atendendo nessa altura de 1,20, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alargar, seja aumentar o diâmetro, seja aumentar comprimento e largura, caso seja prismático. A altura do fundo falso deve ser limitada a 60 centímetros. Então, aqui, ó, fundo falso, esse vazio, e aqui o fundo falso, já incluindo a espessura da laje do fundo falso, que é essa daqui, ó, tem que ser limitado a 60. Beleza? Então, é 60 e outros 60 aí de brita. Pode ser 50? Até poderia ser 50 e 70, mas o total tem que ser 1,20 e aqui o fundo falso não pode passar de 60. 60 é o limite dele, beleza? Então, para ter uma economia de brita, se você colocar 60, você vai ter um pouco menos de brita aqui, beleza? Então, vamos lá. A altura do volume do filtro anaeróbio, tá? Na opção cilíndrica, que é o circular, diâmetro. Né? Daí a gente vai ter de diâmetro, né? A gente pensa aí num anel de concreto de 1,5. E aí também outro inscrito falou assim: Pedro, normalmente o anel de concreto ele tem 1,5 de diâmetro externo, mas de diâmetro interno costuma ter menos. Né? E a gente precisa trabalhar com o quê? Com o interno, que é o útil. Então, se a gente for considerar 10 centímetros de parede, vou descontar 10 centímetros de um lado, 10 do outro, um de 1,50 teria 1,30. Né? Então, a gente também pode colocar aqui ó, 1,30, considerando um anel de 1,50. A altura do filtro anaeróbio, né? A altura do filtro anaeróbio aqui útil. Então, aqui, esse Hzinho. Né? Qual que tem que ser o limite dele? 1,20. Beleza? 1,20 está dando 1,59. Beleza. Me atenderia. Beleza? Ó, 1 metro já não atenderia. Tá? Então, 1,30 de diâmetro útil, altura do filtro útil 1,20, 1,59. Lembrando que esse 1,20
60 vai ser de fundo falso, contando já a espessura da laje, e 60 de camada de brita, beleza? E agora a dimensão do leito filtrante, opção prismática, então retangular ou quadrada, né? O volume é o mesmo. Agora a gente tem que mexer aqui, e a altura do filtro anaeróbico, 1,20, né? Ela está passando bastante, então 1 por 1 vai dar quase, e 1 por 1,20. 1 por 1,20 já passou, e 1 por 1,10. 1,32, beleza? Aí tá atendendo, né? E se eu quiser fazer 1 por 1,10 e ao invés de ter a altura de 1,20, ter uma altura de 1,10, poderia? Não dá. E uma altura de 1,15? Poderia? Poderia. Eu posso ter menos que 1,20. O máximo é 1,20, tá? Lembrando que aqui tem que ser no máximo 60. E aí a de brita é o que sobrar ali para a altura do seu filtro, beleza? E aí a gente fez esse dimensionamento, se atentando então aqui, né, que o leito filtrante, que eu sempre considerei a camada só de brita, pela norma não é só a brita, né? Você pode considerar esse fundo falso aqui vazio, o que vai te dar uma volumetria menor, vai te dar um filtro um pouco menor aí, tá? De largura. E aí, você dimensionou ele da opção cilíndrica ou opção prismática. Lembrando que o volume mínimo tem que ser 1.000 litros. Aqui a gente passou de 1.000, então tranquilo. E a altura útil é máxima 1,20, sendo que o leito, a parte ali não vazia, né, mas que não tem brita, e a laje perfurada tem que ser no máximo 60 centímetros. Então são esses cuidados que a gente tem que ter. É muito detalhezinho que você tem que se prestar atenção, de interpretação. Como a gente falou aqui, tem várias pegadinhas que a gente precisa se atentar aí nos detalhes da norma, como por exemplo essa altura que ele está considerando aqui, que é esse total. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E aí um vídeo revisado sobre o dimensionamento do filtro para trazer a informação mais correta e precisa para vocês. Beleza? Dando continuidade então nessa série fossa, filtro e sumidouro. Aí, a partir de agora, a gente vai para o sumidouro, porque já falamos da fossa, já falamos do filtro, falta só a nossa destinação final.